Bem-vindos a um programa especial sobre a pandemia Covid-19, onde estaremos à conversa com imigrantes, hoje neste caso não é imigrante, mas está fora da ilha, e vamos assim saber um pouco mais como estão a viver esta pandemia. Hoje, connosco, temos a Isabel Silva, estudante aqui do Topo, Ilha de São Jorge, formada em Medicina, a viver no Porto. Olá, então eu sou estudante deslocada aqui no Porto, estudo na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e neste momento partilho casa com outras colegas que são aqui do continente. Agora, os meus estágios, que eram todos em meio hospitalar, portanto em contacto direto com os doentes, foram todos suspensos. Também algumas aulas teóricas que tínhamos no espaço físico da faculdade, também elas foram suspensas. E pronto, para todos os efeitos estamos em casa a cumprir quarentena, a fazer e a entregar alguns trabalhos que são de caráter teórico, mas que continuam a ser obrigatórios. E basicamente é isso. Quanto ao clima vivido, a minha impressão é maioritariamente influenciada por conversas que tenho com amigos e colegas, que são eles pessoas que são ou estudantes de medicina ou médicos. A principal impressão, olha, é mesmo a incerteza, porque é uma doença nova, requer muito esforço. Estamos a falar de pessoas que todos os dias chegam a casa e vão ler informações novas sobre ou novos fármacos que saíram, ou novas guidelines da DGS, ou nova distribuição de tarefas no serviço. Ou seja, todos os dias estas pessoas têm de se adaptar às informações que chegam e é uma adaptação que é praticamente diária. Não vou mentir. As conversas também são marcadas por alguma revolta, porque o que estamos a ver é o descobrir de anos de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E agora o que se anda a fazer é pedir aos profissionais que façam omeletes sem ovos. Nenhum país estava preparado para isto e Portugal certamente também não estava, é verdade. Mas é triste porque basicamente há um sentimento dos profissionais serem não generais, mas bala para canhão. Pronto, ainda mais a revolta se acentua quando nos meses que se antecederam esta classe profissional andou a ser enxovalhada pela comunicação social e por algumas pessoas de renome na nossa sociedade. Mas pronto, é o que é. As pessoas estão motivadas ainda assim para trabalhar, para dar o seu melhor. Todos os dias vão para o hospital sabendo os riscos que correm e estão lá a lutar por todos nós. E é isso, muita luta, muita busca de conhecimento e pessoas que não estão a desistir, que estão a dar o seu melhor todos os dias. Vejo também medo, vejo pessoas, às vezes não é tanto por terem medo de se infectarem a si próprios, que têm, não vamos mentir, têm, porque como já vimos não é uma doença que afete só as pessoas mais velhas ou as pessoas mais doentes, existem casos de pessoas novas, sem qualquer tipo de antecedente de doença, que morreram. Por isso, não podemos andar a dizer que é uma doença só dos velhinhos e só dos doentes. Por isso, sim, essas pessoas estão conscientes desse risco e têm medo próprio, obviamente. Mas as nossas conversas são maioritariamente marcadas pelo medo ou de contagiar os familiares, ou de contagiar os amigos, os colegas, os doentes. Ou seja, existe muito este medo de serem, por exemplo, portadores assintomáticos da doença e transmitirem-na sem saber. Pronto. Existe muito medo que as coisas saiam do controle, que os números cresçam de forma exponencial e que o sistema colapse, porque aí é uma repetição daquilo que estamos a ver em Itália. E será catastrófico. O meu dia-a-dia tem sido muito monótono. Tenho evitado a todo custo sair de casa. Só fui uma vez, desci as escadas para pôr o lixo e fui uma vez ao multibanco. Tenho conseguido fazer tudo através da internet, tudo online. Faço as compras online também e depois eles vêm entregar cá a casa. Agora, a última encomenda que fiz faltou, já foi há algum tempo, mas faltava imensa coisa, faltava leite, faltava sabão, faltava massa, produtos de higiene, faltava mesmo muita coisa, porque o estoque entrou em ruptura. Entretanto, como não entregaram essas coisas, tentei fazer novo pedido e agora sim, supostamente já haverá estoque,
mas só fazem a entrega daqui a 3 semanas a um mês, portanto temos de nos aguentar com aquilo que temos em casa, evitando sair à rua, como é óbvio. Os meus dias têm sido passados a estudar, a fazer estes trabalhos que temos de fazer limpezas, porque agora há um bocadinho mais de tempo, então sobra tempo para fazer limpezas, também ver séries e para as redes sociais. Aliás, nos primeiros dias da minha quarentena perdi algum tempo, bem ou mal, nas redes sociais, porque infelizmente via muita partilha de informação falsa e é normal, nem toda a gente tem acesso ao conhecimento, infelizmente nem toda a gente tem acesso ao conhecimento científico, nem toda a gente teve a oportunidade de estudar e às vezes as pessoas têm mais dificuldade de conseguirem perceber que algumas das coisas que estão a ler no Facebook são na verdade enganos, que são mentiras. Não falo só de incorreções, tinha mesmo muita informação que era mentira pura e muitas das vezes as pessoas que partilham aquilo, acham que estão a fazer bem e compreendo, mas é uma informação falsa que na verdade pode fazer mais mal que bem. E aquelas informações que realmente são verdadeiras depois perdem-se no meio das informações que eram muitas informações falsas. Vi várias publicações de pessoas com tentativas de ganhos políticos, de ganhos económicos, de mesinhas que não servem para nada. Pronto, muita informação falsa. E nessa altura fiz algumas partilhas, chamei alguma atenção, tentei partilhar aquele que é o conhecimento que tenho adquirido ao longo deste tempo, de forma clara, e estou disponível para esclarecer dúvidas dentro daquilo que é os meus conhecimentos, dentro daquilo que é souber, respondo. E pronto, fiz essas publicações e felizmente nos últimos dias acho que as pessoas estão um bocadinho mais conscientes. Não digo que é pelos meus posts de longe, mas acho que as pessoas estão um bocadinho mais conscientes e tenho visto muita menos partilha de caráter falso, o que pronto já me deixa muito feliz, porque essas partilhas havia algumas mesmo mazinhas, que era mesmo no sentido de se aproveitar da desgraça alheia. Recomendações, as recomendações daqui, olha, são aquelas coisas de certeza que quando abrem a televisão vocês veem. Assim, parece-me que ainda são pouco. Parece-me que deviam ser mais agressivas e mais restritivas, porque pelos vistos há pessoas que só percebem assim. Eu não sei, parece-me que estamos a ser muito brandos em nome da economia. Não sei quanto é que vale uma vida humana. Para mim sei, para as outras pessoas não sei. Mas parece-me que sim, estamos a ser um bocadinho mansinhos em nome da economia. Mas olha, não sei assim muito sobre economia, por isso não vou andar aqui a dizer palpites, porque pode sair asneira, e então mais me vale estar calada. Quanto às medidas aí do Governo Regional, olha, parecem bastante mais restritivas e que parece-me que tem sido uma atitude bastante acertada e que essas atitudes vão trazer mais benefícios para a população daí se as pessoas souberem ouvir e respeitar, porque isso é muito importante. Mas parece-me que sim, que tem sido sempre no sentido de estarem mais alerta, estarem mais prevenidos, parecem boas medidas dentro daquilo que é as possibilidades. A população não me parece que esteja a seguir, não. Há uma diminuição clara das pessoas que circulam na rua, sim, mas não dá para negar aquelas imagens que nós continuamos a ver na televisão. Malta que se lembra e vai para a praia passear, apanhar um solzinho. São os idosos que se recusam a voltar ao domicílio. É a malta que se lembra que é fim de semana e estava um tempo, então vamos atravessar a ponte. Não dá para negar. Depois, o mais grave é aquelas pessoas que deviam estar de quarentena e não estão. Essas sim, então é que é mesmo grave e atrevo-me a dizer que é criminoso, ok? Não sei o que é que se diz a essas pessoas, não sei. Se elas sabem que deviam estar de quarentena e não estão porque não lhes apetece, não sei. Porque no fim das contas são estes pequenos, vou só ali, ou não é nada. Na verdade é este tipo de coisas que continuam a propagar as cadeias de contagem. E parece-me que não devíamos estar à espera que o governo nos imponha isto ou aquilo se nós sabemos efetivamente quais é que são as recomendações dos especialistas, não é? As recomendações é que se fique em casa, que se tomem medidas de proteção, de lavagem de mãos, de distanciamento social. É cumprir isso. Não sei o que é que as pessoas estão à espera. Estão à espera que o governo lhes tranque a porta da casa para elas não saírem? Não sei. É assim,
tenho pensado muito estes dias numa frase que, se não estou em erro, foi o Kennedy que disse, que era qualquer coisa do género: não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas antes o que tu podes fazer pelo teu país. E eu acho que se adapta muito bem a esta situação. Não estejam à espera que vos obriguem a fazer o que quer que seja. Nós sabemos o que é que temos de fazer, então vamos assumir a nossa responsabilidade e fazê-lo. É ficar em casa e ficar em casa. As minhas maiores preocupações, olha, são aí na ilha, porque é aí que tenho a minha família, os meus amigos de infância, as minhas amigas do grupo coral, pronto, assim, os meus vizinhos também, todo um conjunto de pessoas com quem eu cresci e que são pessoas por quem eu tenho mesmo muita estima. E olho com alguma apreensão para a situação daí, porque já temos casos positivos, o que me deixa bastante preocupada. E depois, vamos recebendo aquelas mensagens pelo Facebook de porque a pessoa não cumpre a quarentena ou isto ou aquilo. Pronto, são situações, desconheço a veracidade delas, mas a verdade é que criam sempre algum alarmismo e bastante preocupação, e aqui estando longe dos meus, então ainda fico mais preocupada. O que é que muda depois da pandemia passar? Olha, prognósticos só no fim do jogo. Mas brincadeiras à parte, esta pandemia tem trazido o pior, mas também o melhor das pessoas à superfície. O pior, olha, já dei alguns exemplos e penso que se calhar agora destacar um bocadinho as coisas boas. Desde há uns dias que tenho visto empresas, supermercados e pessoas mesmo a título individual que sabem de algumas situações de famílias que estão com mais dificuldade em comprar, por exemplo, bens alimentares, e então têm feito essas ofertas. Empresas e restaurantes que têm ido levar comida aos serviços como forma de agradecimento aos serviços hospitalares, que eu acho que é um gesto muito bonito, até porque às vezes os profissionais andam a correr de um lado para o outro e nem têm assim grande tempo de comer. Também temos empresas que produziam outras coisas que não tinham nada a ver com material hospitalar e que agora viram que existia realmente uma carência de algum material e começaram a produzir batas, máscaras, gel desinfetante, álcool, uma quantidade de material que realmente era necessário e que estas empresas à partida não o produziam e adaptaram toda a sua produção para começar a fazê-lo. Depois também temos pessoas que vão bater à casa dos vizinhos e que perguntam-nos se eles precisam de ir às compras por eles, porque temos uma população muito idosa e essas pessoas, principalmente essas pessoas, recomenda-se que não saiam da sua habitação. E temos então visto esse espírito de entreajuda dentro dessas comunidades. Temos também pessoas a título individual, ou seja, que tinham coisas nas suas casas e foram entregar aos hospitais, desde máscaras, luvas. Têm sido gestos muito bonitos de louvar realmente a atitude destas pessoas. E pronto, tenho esperança que uma vez passado o perigo, que seja isto que fique este altruísmo, esta partilha, esta ajuda, que não seja só agora nestes tempos difíceis, mas que depois, quando ultrapassarmos isto todos juntos, que esses sentimentos persistam. Não estou a pensar visitar brevemente a ilha, quer dizer, só se acontecer alguma coisa que eu não estou à espera, mas por enquanto vou permanecer aqui. Primeiro porque desde o início decidi que não me queria pôr em risco a mim, mas também as pessoas aí da ilha, porque não havia forma de ter 100% de certeza, pronto, que não estaria infectada. Eu realmente, nas semanas que antecederam, estive no hospital, não tive conhecimento de nenhum caso com quem tenha contatado, mas há muitas pessoas da minha idade que são portadores assintomáticos e que são cadeias de transmissão. Por isso decidi que não ia, para não pôr ninguém em risco. E estou aqui fechada em casa e olha, por enquanto estou bem. Depois também, porque mesmo que eu agora me lembrasse de ir, tenho ideia que as ligações, pelo menos de passageiros, estão interrompidas. Penso que agora só há entre ilhas voos para carga. Eu sou pesada, mas ainda não sou carga. E depois também, olha, porque o ano letivo ainda não terminou, estamos assim com as coisas um bocadinho em suspenso, sem saber como é que a situação se vai resolver, qual é a solução que nos vão dar. E pronto, por último também porque existe a possibilidade, ainda não será talvez agora, mas
existe essa possibilidade, nós não a podemos descartar de haver um esgotamento dos recursos humanos, ou seja, dos médicos que estão no terreno começarem a adoecer e sermos nós chamados para atuar no terreno para aguentar a situação da calamidade total. Não, estou a brincar. Mas de aguentar a situação em caso dos colegas mais velhos adoecerem e sermos nós necessários para ir tratar os doentes. Uma mensagem para os meus amigos açorianos. Olha, uma mensagem de saudade e de esperança. Queria pedir muito, muito, muito que cumpram aquilo que vos é pedido, que é ficarem em casa. Aqueles que podem ficar em casa, fiquem, a sério. Se calhar aqueles que têm de sair para trabalhar preferiam ficar em casa. Por isso, apesar de tudo, quem pode ficar em casa tem muita sorte de poder dizer eu posso ficar em casa. Eu entendo que não é fácil para ninguém, porque está muita gente a ficar em casa sem trabalhar e não sabe como é que vai ser para pagar as coisas no fim do mês, é verdade. Mas acreditem, neste momento o melhor é mesmo ficar em casa. Aqueles que puderem, olha, leiam um livro, vejam receitas na internet, podem ir para o YouTube ver as chamarritas de Senhor Faria, ouvir aqui a nossa Rádio Ilhéu. Pronto, há muita coisa para fazer, apesar de tudo. Olha, limpar a casa, ensinar os maridos agora a limpar as casas também, aqueles que têm os maridos em casa. Acho que é muito importante, acima de tudo, que sejam muito pacientes uns com os outros, porque agora, estando fechados todo o dia uns com os outros, às vezes perdemos um bocadinho a paciência, não é? Mas manter essa força de ser paciente uns com os outros. Para aqueles que não podem ficar em casa, olha, a minha palavra de apreço pelo vosso trabalho e uma palavra de muita força e que continuem a proteger-se a si e à sua família, e mais uma vez uma palavra de apreço e de gratidão. Queria também deixar uma palavra para os profissionais de saúde aí da ilha, que são pessoas por quem eu tenho muita estima, e deixar também uma mensagem às pessoas para que acreditem no trabalho deles, porque eles são pessoas muito competentes, são pessoas que têm uma coisa com muito valor, que é muita experiência. Isso é uma coisa que só o tempo é que dá, mas é talvez uma das coisas mais importantes nesta área, é a experiência, e os profissionais daí têm. E eu acredito que eles estão a fazer o melhor que podem com aquilo que têm. E agora, nesta altura que ninguém se pode visitar uns aos outros, não é? Olhem talvez para aquelas pessoas que vocês sabem que já estavam antes da pandemia, certamente, muita gente sozinha em casa, sem ter ninguém. Mas agora, nesta altura de pandemia, a solidão é mais difícil, porque é uma solidão associada à ansiedade, à incerteza. Por isso, peguem no Facebook, peguem no telemóvel, no telefone e liguem um bocadinho e falem com essas pessoas. Às vezes uma palavra de conforto faz mesmo muito, muito bem e faz toda a diferença. É verdade que a solidão não é só nestes tempos de pandemia, é verdade. Mas talvez agora ainda seja mais difícil estar sozinho. Pronto, por isso, olhem, liguem uns aos outros. E a mensagem final é: vamos lutar todos juntos, cada um fazer o seu papel nesta luta. E não vamos perder a esperança. Queria agradecer o convite da Rádio Ilhéu. Não sei se era este o tipo de depoimento que vocês pretendiam. Foi assim um bocadinho feito às três pancadas e tenho a admitir que, pronto, o meu depoimento não é assim de veras interessante, mas olha, é a minha realidade. E então é isso, resta-me agradecer, a desejar muita sorte à Rádio Ilhéu e ao Maurício em todos os projetos futuros. Muito obrigada e até uma próxima. Por fim, agradecer à Isabel Silva pelo seu testemunho. Votos que fique tudo bem e que estejamos aqui para muitas mais conversas no futuro. Mais uma vez, obrigado pelo testemunho.